Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor. E hoje temos a honra de receber aqui a professora Juliana Gil. Seja bem-vinda, professora. Olá, boa tarde, é muito bom estar com vocês. É com muita alegria que estamos aqui para falar um pouquinho sobre unção para você nessa tarde. Eita glória, é muito importante falar sobre isso, né? Unção, essa é a matéria que nós estamos tendo agora, nesse momento, no Rema, aqui em Juiz de Fora. Eu queria falar que a Juliana Gil foi minha professora em 2016, 2017, quando eu fiz o Rema, e agora tenho a honra de ter ela aqui novamente. Eu, como fui aluno e agora como diretor, né? Como isso é importante para mim. Receber dessa unção da vida dela, desfrutar desse momento, é uma honra para mim ter você aqui com a gente novamente, tá bom? Amém. Queria que você contasse pra gente primeiro qual que é a sua experiência com o Rema. Como que você conheceu o Rema? Qual que é a sua história? Como você virou professora? Conta um pouquinho pra gente disso. Então, queridos, eu conheci o Rema em 2009. Me apaixonei por uma aula do Jânio César. Hoje já não está com a gente mais, né? Jânio César está fora, é um evangelista. E nós fomos convidados para uma aula demonstrativa. Levamos ele à nossa igreja. Tínhamos um culto pela manhã. E quando o Jânio terminou a aula demonstrativa, eu já levantei e falei, eu vou fazer a minha matrícula. E interessante que muitas pessoas me perguntaram, mas você já tem mais de 20 anos de crente, eu já era convertida há muitos anos, muitas experiências, mas o conhecimento, a palavra que o Jânio nos trouxe, me motivou, porque eu sempre sonhei com conhecimento. Eu sempre corri atrás de conhecimento. Para vocês entenderem, eu fiz uma campanha no Monte, 2015, o ano inteiro. Qual era o meu pedido? Deus me dá sabedoria, Deus me dá conhecimento. E para conhecer não é buscar no monte, para conhecer é sentar e receber de quem tem. E foi isso que aconteceu na minha vida através do Rema. Então, na época foram eu e mais 11 pessoas, eu, meu esposo, e mais 11 membros da nossa igreja. Hoje nós temos formados na nossa igreja 160 membros. Eita, glória. Somos 160 membros, fora nós estamos com mais 18 formando esse ano. Muito tanto bom. no Barreiro como na nossa sede. Amo o Rema e foi um divisor de água para mim. Isso é bom demais. Foi maravilhoso. Amém. A professora Juliana veio de Belo Horizonte, né? Ela tem uma igreja lá. Hoje são quantas congregações você tem? Hoje nós temos 6 congregações. Amém. Somos afiliados ao céu, também é o verbo da vida, né? A gente costuma dizer que o pastor Anderson é o nosso pastorzão de Belo Horizonte. E nós estamos com 6 congregações, inclusive uma aqui em Juiz de Fora, né? Quando eu vim dar aulas, a segunda matéria que eu dei aqui, conheci pessoas aqui que pediram, deixa eu levar sua placa para lá. Falei, se você estiver na palavra, fizer o Rema, é o que a gente exige, né? Para um líder fazer o Rema, já que estamos aqui em Juiz de Fora, temos o Rema aqui, colocamos todos os nossos membros para fazer o Rema, porque é muito importante para a gente. Amém, amém. E isso a palavra diz isso, né? Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Isso que acontece quando você se expõe a essa palavra. E a professora fez uma pergunta para os alunos, antes de vir dar aula, que eu queria fazer essa pergunta para você. Enquanto a gente for conversando aqui, você vai chegar a essa resposta. A unção carrega você ou você carrega a unção? Então fica com essa pergunta aí, que enquanto a gente for conversando, você vai descobrir melhor dela. Antes disso, só me fala, quais são as matérias que você ministra no Rema? Olha, eu me formei no Rema, para mim o Rema foi a faculdade que eu não fiz, porque eu tive a alegria de fazer o primeiro, o segundo, e chegou a escola de ministros em Belo Horizonte. A primeira vez que eu veio para BH, eu fui agraciada. Eita. E fiz. Então foram 3 anos, né? E eu leciono 5 matérias. Eu estou dando unção, como ser guiado pelo Espírito, manifestação, que eu amo demais também, submissão e autoridade, caráter de Deus. Eu dou todas essas matérias, né? Este ano eu dei 3 já delas. Amo cada uma delas. Amém, muito bom. A professora também tem um projeto, né? Que ela dá aula no Rema Prisional. Fala um pouquinho, bem rápido, só para as pessoas conhecerem o que é esse projeto. Eu estou, né? O eu sou é só Deus. Eu estou como diretora no presídio APAC em Minas Gerais, onde nós temos verdadeiramente a escola Rema, que está lá dentro. Porém, o Rema no presídio é um pouco diferente, porque aqui fora você entra direto no Rema. E no presídio não, nós temos o Centro de Treinamento Verbo da Vida, passamos por 6 meses, todas as alunas, ali para elas entenderem o que é a verdade, para elas compreenderem, né? Para já entrar no Rema com aquela consciência de que eu não sou mais um pecador, mas que eu preciso ter as minhas posições em Deus. E depois desses 6 meses, as que querem ficar. Então nós formamos 49 alunas no Centro de Treinamento Verbo da Vida,
E agora nós estamos... E a gente perde muito, Marco Túlio, sabe? Porque muitas saem. As minhas ficam tão boas, elas tomam uma posição no caráter, que eles pegam elas e levam para fora para trabalhar. Então, nós começamos com 43, hoje nós estamos com 18 alunas, mas não perdemos ela para qualquer coisa, perdemos para trabalho, algumas receberam alvará, outras estão de descida, sabe? Quem está de descida não pode ficar, porque fica 7 dias fora. E o remo no presídio, eu costumo falar, querido, tem joias preciosas ali dentro. Por isso nós estamos lá para instruí-las, ensiná-las, e é um lugar que eu amo estar. Amém. É muito interessante, né? As pessoas se sentirem libertas, naturalmente estando presas. Isso, é verdade. Né? Quando chega esse conhecimento. Em BH nós temos também o masculino, né? Masculino, nós estamos na PAC masculina e na PPP, que é uma privada, né? Essa privada. Então você encontra homens lá, Marco Túlio, assim, que eram homens que estavam vivendo uma vida muito boa aqui fora e acabaram caindo no crime e estão lá cumprindo. Mas é o que você disse, a verdade liberta. Amém. Eu dei lá essa matéria, que é uma das matérias da parte do Centro de Treinamento Verbo da Vida, que chama Chamados para a Liberdade, dentro de um presídio. Então, quando eu entrei, eu falei com eles, gente, eu vim aqui chamar vocês para a liberdade. Eles olharam, riram e disseram, como assim? Porque a prisão não é o lugar que você está. A prisão é a treva, é a ignorância de não conhecer Jesus. Porque é Jesus é quem liberta. E quando eu saí de lá, todos eles disseram, realmente nós somos livres dentro da prisão. Nós temos um testemunho de uma menina que me deixou muito encantada. Ela foi presa, ela pegou 7 anos de prisão. E quando eu cheguei ali, me angustiava ver elas de algema, sabe? Então sempre que elas vinham chegando, eu abaixava a minha cabeça e ela me perguntou, por que você fica tão triste? Eu disse para elas, essa algema de vocês me incomoda muito. Ela me diz assim, não se preocupe, essa algema se tornou para nós. Depois do rema aqui dentro, é só um enfeite. Olha, a palavra nos libertou. Muito lindo, nossa, né? Lindo é muito forte saber muito forte. Que a palavra, independente de onde você está, a palavra liberta. Esse é o propósito do rema. O salmista diz no Salmo 119, versículo 130, no 130, ele diz assim, de uma forma muito especial, que quando nós chegamos para a palavra dá iluminação ao simples, né? A palavra esclarece, é como você se expõe ao sol para ter aquela marquinha de biquíni. Você se expõe à palavra e a palavra deixa em você um selo muito maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então, você já conhece o propósito do Rema. É você entender sua identidade, saber quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo. E ainda ser incentivado, motivado a viver o seu chamado, o seu propósito. Então, Rema é para você, que quer viver mais da palavra, quer conhecer mais da palavra e que tem um chamado em Deus e precisa de ferramentas para fazer isso de forma mais eficiente. Então, as matrículas do Rema já estão abertas para 2024. Aproveite, nos siga, procure nas redes sociais, acompanhe os nossos eventos para que você possa ficar por dentro de tudo. Então, vamos para a matéria específica unção. Fala para a gente o que é unção e para que ela serve. Bom, a unção é uma capacitação dada ao ser humano, aos filhos de Deus, para cumprir o chamado. Sem essa capacitação, nós ficamos como se fossem aleijados, né? Porque Jesus disse em João 7,37 que quem crê nele, no seu interior fluiriam rios. E esses rios é a própria unção, para nos conduzir a cumprirmos. Então, a unção é a capacitação para se cumprir um propósito. Não é necessariamente só para os 5 dons ministeriais, que as pessoas, eu não preciso, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou mestre. Não. A unção é a capacitação para você cumprir o chamado de filho aqui na terra. É um dos textos mais fortes que a Bíblia tem na Nova Aliança. Jesus dizendo, e recebereis poder. A palavra poder, ela é sinônimo da unção. A palavra Espírito também é sinônimo da unção. Então, e recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, a unção é a capacitação para cumprir o chamado. Entendi. E quais são os tipos de unção que existem? Olha, a unção, são 3 tipos de unção. Primeiro é a unção individual, onde o Senhor derrama, né, individualmente a cada membro do corpo. A segunda é a unção ministerial, que essa unção ela vem mesmo com o objetivo de capacitar os 5 dons ministeriais. E a terceira e última é a unção mais forte, que se chama unção coletiva. Nós vemos a atuação dessa unção coletiva quando os discípulos Pedro e João, os líderes da igreja, foram presos, né? E agora eles chegam
e dizendo para a igreja, olha, nós somos presos, isso aconteceu. Então eles começam uma oração em Atos capítulo 4, a partir do versículo 19, e nesta oração eles oram fervorosamente, a oração coletiva, o lugar chega a tremer. Então a oração coletiva, ou a unção coletiva, é a mais específica, a mais forte, porque aonde tem a unidade, onde tem uma coletividade com o mesmo propósito, Deus vai mudar aquele quadro. Amém. Nós precisamos começar a buscar essa unção coletiva, sabe, Marco? Porque há uma necessidade de unidade, não é só ser um, mas sermos comum. Comum é como um. Por isso que a unção coletiva funciona tanto. Sim. Quando eles oraram, o Espírito Santo, a unção veio e batizou, selou, dizendo, a unção coletiva é tão forte que todas as reuniões que você vê no livro de Atos, a unção coletiva opera. Ela opera aqui em Atos 4:31, o chão tremeu, a terra tremeu. Ela opera em Atos 15, quando veio a primeiro concílio, né? Ali, uma discussão entre os de Jerusalém com os da igreja de Antioquia. Jerusalém queria que o povo fizesse a mesma coisa que se fazia na velha aliança, fazer os sacrifícios. E ali o Espírito Santo, em concordância, a unção coletiva, está dando uma direção como a igreja de Cristo deveria viver. É a unção coletiva que vai nos trazer, como que eu vou colocar, uma postura, uma posição, que nós somos aprovados por Deus naquilo que nós estamos fazendo. Por isso ele é tão interessante. Amém. Quando você fala que a unção é uma capacitação, então se eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa, eu falo com Deus, me dá uma unção, me capacita, me ajuda e está disponível para mim? Como funciona isso? A unção, como aceitar Jesus é por fé, o batismo com o Espírito Santo também é por fé, e a unção também vem por meio da fé. Né? É uma promessa e a promessa nós só adquirimos ela por meio da fé. Então, quando você, Senhor, eu estou me sentindo incapacitado, é uma rendição ao Espírito Santo. Você se rende a Ele, diz o Espírito Santo, me capacita. Paulo escreve uma das orações maravilhosas, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, ele ensina sobre isso, né? Que nós sejamos iluminados no nosso interior. O que é essa iluminação? É a unção, que nos ilumina por dentro para nos capacitar. Né? Eu costumo dizer, e não só dizer, mas como viver isso também. Quando eu tenho que resolver alguma coisa que fugiu da minha alçada mental, da minha capacitação, eu vou para Ele. Né? A gente às vezes faz tudo, depois é que eu vou para Ele, mas eu aprendi a ir para Ele primeiro, sabendo que Ele vai me ensinar. Sim. Então eu pergunto, Espírito Santo, como que eu faço? A unção, que às vezes você pode pensar, mas a unção é um toque, a unção é um sacudir, a unção é um pular? Não. Isso faz parte das manifestações, mas a unção verdadeiramente é você estar cheio do conhecimento, da graça, da presença do Senhor. Não é um sentimento só. Eu me senti, ontem à noite eu dei esse exemplo porque foi algo tão forte, sabe? Eu tinha acabado de preparar a matéria e fui tomar uma água. Quando eu cheguei na geladeira, é como se ela caísse sobre mim. Sabe? O Senhor diz, a unção do ensino caiu sobre você. Agora, eu senti naquela... eu sinto, realmente. Eu senti aquela presença. Falei, uau, ela veio. Eu mesmo senti que ontem a aula foi um fluir poderoso. É a unção se manifestando. Amém. Capacitando. Tá, dentro disso que você está falando, como então eu posso obter essa unção? Seria através da imposição de mãos? Seria através da oração, da leitura da palavra? Como que eu obtenho essa unção? Obter, como eu disse primeiro, é pela fé. Você aceitou Jesus, recebeu Jesus, o Espírito veio morar dentro, né? Agora, o revestimento, eu estou vestida, né? Se eu tirar isso aqui, eu continuo vestido com essa blusa. Mas o revestimento, ele vem por cima, como ele vem cobrindo você. Ele vem sendo derramado sobre você. E como obtê-lo? Orando ao Senhor, lendo a palavra. Uma forma de obter a unção é por meio da leitura da palavra. Porque quanto mais eu coloco palavra para dentro, mais vou me revestindo de entendimento, de conhecimento. E o que nos faz avançar e crescer é conhecer as verdades eternas. Amém. Então, você falou aí que a unção está dentro e também existe uma unção sobre. Isso. Qual que seria a diferença dessa unção dentro e sobre o homem? A unção dentro do homem é no momento que nós aceitamos Jesus, né? Tito vai dizer que nós somos recriados no nosso novo homem. O nosso espírito é recriado por quem? Pelo mesmo Espírito que está desde o começo da fundação, né? Ele pairava sobre as águas. Hoje o Espírito não está mais pairando, chocando. Hoje ele nos tem para morar em nós. Então ele vem dentro. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Ele vem morar. O meu espírito recriado recebe agora o Espírito de Deus dentro de mim. Então agora eu tenho ele dentro, né? Eu tenho ele por dentro para me conduzir. Mas quando eu sou revestido do Espírito, é quando ele vem sobre, que é o batismo com o Espírito Santo, que está em Atos 2,
e todos que estavam ali foram batizados. Depois nós vamos ver Atos capítulo 8, Atos capítulo 19, nós vamos ver ali a sequência, né? O que é interessante é que do Atos 2 para o capítulo 8, passaram-se 26 anos da igreja. Não foi imediatamente. Quando vem a perseguição, que Estevão passa por aquela perseguição, vamos passar 26 anos. De Atos 8 para Atos 19, passam-se 34 anos. E é o mesmo Espírito vindo derramando da presença, derramando do poder dele da mesma forma. Nós vamos ver o encontro de Paulo ali entre Atos capítulo 2 e Atos capítulo 9, são 8 anos. E o mesmo Espírito que veio sobre a comunidade que estava aguardando o Pentecostes, é o mesmo que vem sobre Paulo, que vem sobre Filipe em Samaria, é o mesmo que vem quando Paulo está em Efésios, é o mesmo Espírito. Então, eles recebem primeiro dentro, ao passo que Paulo vai dizer assim, em Atos 19, no nascimento da igreja de Éfeso, ele pergunta, que vocês foram batizados? E eles respondem, nós recebemos o batismo de João. O que é o batismo de João? É o batismo do arrependimento. E Paulo, então, agora vai batizá-los em Jesus, que é o batismo da confissão de fé, né? Quando a pessoa confessa Jesus, você é submergido, ele entra em você e você nele. E depois disso, você diz sobre a imposição de mãos. Paulo impõe as mãos e eles são revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele estava dentro, agora ele vem revestir por cima. Não é necessariamente preciso uma pessoa impor as mãos. Às vezes uma pessoa uma pessoa tem fé, uma pessoa que tem fé, essa pessoa, se ela falar, pai, eu creio, eu recebo o batismo com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Esse batismo vai acontecer, aquela pessoa ali onde ela está. Alguém vai nos assistir, talvez você não fale em outras línguas, é só você decidir, pai, eu tenho expectativa, eu quero ser cheio do Espírito Santo, ele vai selar você aonde você estiver, amém? Porque ele já está disponível hoje pra gente. Amém. Então, respondendo à pergunta inicial, eu carrego a unção ou a unção me carrega? Isso é lindo, né, gente? Porque tem dia que a unção carrega você. Hoje, nós carregamos ela para aqui, porque a gente veio expor a unção. Mas tem momentos que você vai resolver algo, a unção te carrega. Ela traz solução para você. Ela direciona você. Jesus, vamos usar a vida de Jesus, né, que eu acho lindo. Jesus, quando ele estava indo em caminho à direção da casa de Jairo, foi Jairo que pediu, que a filha dele estava doente, né? Jesus estava carregando a unção da cura para aquela criança. Mas, no meio do caminho, acontece que uma mulher toca em Jesus. O que acontece? A unção sai de Jesus. Então, ele carregava a unção e a unção conduzia ele. Amém? Ela está dentro e ela está sobre a nossa vida. E é muito interessante deixar de carregar e carregue ela para um propósito. Amém. Glória a Deus. Então, você entendeu que você já é capaz de fazer o que você precisar em Deus. Porque existe uma unção dentro e também existe uma unção sobre você. É só você buscar mais, né? Ou seja, leitura da Bíblia, relacionamento com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais você vai conhecê-lo e mais você vai ter acesso a essa unção que já está disponível para todos nós que somos filhos de Deus. Isso. E uma coisa, algumas pessoas falam, eu recebi uma unção há muitos anos. E como que eu faço para aumentar essa unção? Né? Nós precisamos aumentar, porque você pode diminuir ou aumentá-la. Para aumentar, a primeira forma é ler a palavra. Leia e pratique a palavra. Paulo fala com Timóteo, que a Bíblia, a palavra do Senhor, a Escritura, ela foi inspirada para te instruir, te capacitar em tudo. Então, leia a palavra todos os dias. Rick Renner nos dá muito ensinamento, né? E num dos dias, Rick Renner falou que Deus disse para ele, olha, não se alimente de nada antes de se alimentar da palavra. Então, não saia do seu quarto sem ler um texto da Bíblia, coloque a palavra dentro de você e aquela palavra vai te respaldar. É assim que nós aumentamos a unção. Outra forma de aumentarmos a unção é por meio de associações, por meio de ambientes. Aqui nós estamos aumentando a unção. Isso. Você tem uma unção, eu pego de você pega de mim, né? Amém. Então, a unção é aumentada por meio de ambientes, por meio de pessoas que andam debaixo da unção, você pode absorver daquela unção ali. Amém? Amém. Muito bom. É isso aí. Aprender um pouquinho sobre unção, te convido a conhecer mais do Rema, a palavra falada, a palavra praticada. É isso que nós incentivamos você a fazer. É isso, professor. Eu te agradeço pela oportunidade, agradeço por esse tempo que você passou com a gente. Tá? É muito bom ter você aqui mais uma vez. Amém, eu agradeço amém. E honro a sua vida por isso. É um prazer deixar essa palavra no coração de vocês e eu declaro que essa unção leve você para o lugar que Deus preparou você, amém? O Senhor tem um projeto para a sua vida. Deus te criou para um propósito, não importa o que você está passando agora. A unção também quebra todo jugo sobre a sua vida. Deixa a unção te limpar, deixa a unção te conduzir, se renda à unção do Espírito Santo
e você viverá grandes propósitos em Deus por meio de Jesus Cristo. Muito obrigada. Glória a Deus, amém. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe lá pelo sininho, acompanhe também no Instagram. Fique com Deus, Deus te abençoe.